Olá, tudo bem? Vamos então ao nosso sexto vídeo que vai tratar do segundo exemplo, que é a avaliação operatória e dissertativas. Então, para mim, é uma das mais significativas aí no processo de ensino e aprendizagem. Então, vamos ver primeiro, né, o que são avaliações operatórias. Mas, antes de a gente começar, só para dizer que quem cunhou o termo avaliação operatória, ou prova operatória, como ele chama no livro, foi o professor Vasco Pedro Moreto. Esse livro, ele é bem interessante e eu sugiro que você adquira, porque é um livro onde ele detalha de uma forma muito didática o que eu vou desenvolver aqui em um vídeo de 10, 12 minutos. Então, fica aí como uma dica, né, e uma sugestão para que você leia esse livro do professor Vasco Moreto na íntegra. Uma prova tradicional ou uma avaliação tradicional, a gente sabe porque nós, pelo menos eu, fui estudante de avaliações tradicionais, de processos de ensino e aprendizagem tradicionais, uma carteira enfileirada na outra, onde tinham regras e as avaliações eram geralmente de memorização, somativas ou quando não de memorização, de pegadinhas do tipo verdadeiro ou falso ou múltipla escolha. As provas tradicionais, então, elas são exageradamente de memorização, não há nenhum tipo de parâmetro muito claro, nem para estudante, nem para o professor, de correção, e utiliza aí verbos de comando ou palavras de comando que o autor fala sem precisão de sentido naquele determinado contexto. Já as provas operacionais ou avaliações operacionais, elas têm essas características aí. Elas têm um contexto, elas têm um parâmetro, elas exploram muito a capacidade de leitura e de escrita do estudante. Depois a gente vai ver mais detalhes cada um desses itens. Proposição de questões operatórias e não apenas transcritórias. E pode ser interdisciplinar. Então, a gente vai ver agora os elementos que compõem as avaliações ou as provas operatórias de acordo com o Vasco Moreto, de acordo com esse livro que eu acabei de indicar aí para vocês. Então, se não anotou, volta no vídeo, faz um print, bate uma foto, tem a referência dele lá na referência, na bibliografia no final do curso, mas aproveita que você está aqui, né, nesse vídeo e já dá para ir pesquisar sobre esse livro. Então, contextualização, né? O que significa dizer um contexto, né? O professor Vasco Moreto, ele diz que o texto deve servir de contexto para a aprendizagem e não de pretexto. O enunciado da questão deve servir de contexto para a aprendizagem do aluno. É importante que no enunciado da questão você deixe claro que tipos de conteúdos e que habilidades e competências o estudante vai desenvolver aí ao longo da resolução daquela questão. Aí aqui ele traz um exemplo. Qual que o professor escreveu, né, para os estudantes? Qual é a função do esqueleto? Aí um estudante respondeu: invadir o castelo de Grayskull. Ou seja, tá errada? Não tá, porque não há nenhum tipo de contexto nessa questão, né? Por exemplo, de acordo com o que nós estudamos sobre como que é formado o corpo humano, é formado em X, Y, Z. Fale agora, enumere pelo menos 3 funções do esqueleto humano. Então, notem a diferença
da questão que tem um contexto sem uma questão que não tem um contexto no próprio enunciado. Critérios de correção, a maioria dos professores não colocam critérios de correção nas suas avaliações, então o estudante ele não sabe quais são aqueles critérios, se são questões muito amplas, sem um contexto no enunciado, vai ficar muito difícil o estudante efetivamente responder, só se ele adivinhar, e ele não tem bola de cristal, para adivinhar o que o professor quer dele naquela determinada questão. Então, critérios de correção, eles são muito importantes e você pode colocar critérios mais gerais no início da sua avaliação, você pode colocar critérios específicos e no momento que você está elaborando um instrumento de avaliação, pensa de que forma que você vai corrigir cada uma das questões e dar o feedback para os estudantes. Né? O autor, inclusive, coloca que não é raro que, quando uma questão é revisada pelo professor, o professor faz algum tipo de modificação no enunciado. E aí aqui trago outro exemplo, ó. Descreva o regime político adotado pelo presidente Jânio Quadros. Aí o estudante ele escreveu, né? Professor, eu nasci no ano de 1987 e por esse motivo não poderei responder essa pergunta, mas me prontifico a ir na biblioteca para pesquisar qual foi o regime adotado por ele. Tá errado? Não sei, né? Vai depender aí, né, da própria correção do professor e o enunciado deixava muito aberto todo esse, né, de que forma que ele poderia responder. Proposição de questões operatórias e não apenas de memorização. Operatória significa dizer que vai exigir muito mais do estudante do que apenas uma memorização. Vai exigir uma resposta de análise, de crítica, de avaliação, de relação, de aplicação, que vai muito mais além, vai exigir muito mais do estudante do que apenas uma memorização. E aí é que você tem que ficar muito atento, né? Que habilidades, que competências, que recursos devem ser mobilizados pelo estudante quando ele for responder e que subsídios você deu ao longo desse processo para o estudante responder. Será que foi só conceitos? Porque aí se você pede para ele a aplicação, eu não sei se ele vai conseguir chegar a essa operação de responder na aplicação se você desenvolveu apenas conteúdos e conceitos ao longo do teu processo de ensino e aprendizagem. Ele trata também que as questões e as avaliações, elas são uma bela oportunidade para que o estudante desenvolva a sua capacidade de leitura, de análise, de interpretação e de escrita. Então é um momento aí de escrita atenta dos estudantes. E aí é muito importante que essas questões elas não trabalhem apenas texto, que você possa usar os mesmos modelos de questões e de elementos que as provas do ENAD, do Enem, do PISA trazem. Vocês vão ver lá que trazem trechos de jornais, charges, situações, problemas, só não trazem vídeos porque as provas elas são né, escritas, impressas, mas creio eu que se fossem em sistemas poderiam trazer vídeos, áudios, imagens, gráficos, tabelas, porque são elementos diferentes apenas de um elemento textual. Então, é o momento também da capacidade aí de leitura, de análise e de escrita dos estudantes. E aí aqui tá, né, tem um outro exemplo, né? Explique resumidamente o processo de destilação simples.
Aí o estudante falou assim: faça uma linha no chão, atravesse-a e você estará daquele lado. Atravesse de novo e você estará deste lado. Viu como é simples? Aí o professor coloca ali, né, que vocês podem ler algo do tipo, né, você está brincando? Por que você escreveu esse tipo de resposta nessa questão? E aí, a gente vem para alguns exemplos aqui de tipos de questões, né? Tipo de questão de reconhecimento. Exige-se aí do estudante a identificação das propriedades fundamentais dos objetos de estudo. É uma operação mental, reconhecer, de pouca complexidade. Geralmente, o professor usa como um verbo de comando: identifique, nomeie, assinale, cite, complete, relacione. Então, vai exigir pouco do estudante, pouco em termos daquilo que ele aprendeu, vai exigir muito pouco dele, exige apenas memorização. Tipo de compreensão já vai além do apenas conhecer determinado conceito, por exemplo, né? Então, além da identificação, a indicação de elementos que são significado ao objeto, composição, finalidade, características. E aí, geralmente, lá numa frase de comando, o professor tem como: explique, descreva, apresente as características. Nesses casos, então, há enunciados relativos ao objeto e uma solicitação de descrição ou demonstração. Vai além de reconhecer e vai além da memorização, o que é muito bom. Aí questões do tipo aplicação, que para mim são uma das mais significativas, só que eu vou dar algum tipo de questão do tipo aplicação para os meus estudantes se em algum momento eu trabalhei isso com eles ao longo do contexto da disciplina. Então, palavras-chave de aplicação: resolva, determine, calcule, aplique com base no texto. Então, são exemplos aí de aplicação. Há uma situação problema com parâmetros bem definidos e uma sequência lógica a ser seguida pelo estudante. Questão do tipo análise, né? É uma operação mental que parte de um todo para a compreensão de suas partes. Então, palavras ou itens, né? Ou verbos iniciais aí dessas questões tem: analise, faça uma análise, examine os fatos, decomponha. Enuncia-se então o todo a ser analisado, indicando-se parâmetros para análise e explicitando-se o objeto e o objetivo de análise. Também vai além da memorização, além do reconhecimento, além apenas de só descrever, por exemplo, aquilo que aprendeu. A análise vai além disso, que também é muito bom, né? Julgamentos ou avaliação é um nível mais complexo, né? Nele, a emissão de juízo de valor, que pode ser certo ou pode ser errado, vai depender do contexto da sua disciplina. Então, verbos como julgar, julgue, justifique, argumente, apresente argumentos contrários ou favoráveis, são exemplos de questões que usam a avaliação, que vai exigir um grau mais complexo do estudante para resolver. Aí a gente vou dar aqui 2 exemplos de questões, né? Por exemplo, a questão: dê as principais características do povo brasileiro. Primeiro, né? Principais sobre que ponto de vista? Sobre o ponto de vista cultural, sobre o ponto de vista dos estados onde essas pessoas moram, seriam físicas, intelectuais, sociais, psicológicas, ou qual, né? Ou quais? Quantas características deverão ser dadas, né? 3, 6. Se um estudante responder uma, tá bom? Tudo bem que ali tá no plural, né? Então, pelo menos 2. Se um responder 10,
Você vai usar os mesmos critérios para dar a nota e para corrigir, para dar um feedback para esse estudante? Então, essa questão é essencialmente uma questão sem parâmetro para a correção e, consequentemente, sem parâmetro para a resposta, sem uma capacidade. O estudante aí não tem uma capacidade de olhar um contexto, olhar um texto para daí então resolver. Um outro exemplo, como é a organização das abelhas numa colmeia? Um estudante ele pode responder, é joia. A resposta é uma das possíveis segundo a pergunta. Qual seria, neste caso, o parâmetro utilizado pelo professor para corrigir essa questão? Outras respostas que podem ser dadas, é maravilhosa, é espetacular, é incrível. E o que dirá o professor? O aluno assistiu à minha aula e deve responder da forma que foi dado, ou seja, é um pensamento apenas do professor. Não estava claro na questão a ser desenvolvida pelos estudantes. Então, muito legal aí vocês perceberem as características de uma avaliação operatória que vai exigir um contexto, que vai exigir critérios de avaliação, que vai exigir a capacidade de leitura e escrita do estudante, além de uma aplicação que vai muito além de uma pura memorização. Para mim, é um dos tipos de questões mais significativas para qualquer nível de ensino e qualquer modalidade do ensino. Afinal de contas, a nossa sociedade, ela é operatória, ela é interdisciplinar, vai exigir de todos nós muito além da pura memorização, tá bem, gente? Então, já vão aí olhando as suas avaliações, aquilo que vocês construíram ao longo das suas histórias e percebam, você constrói ou você elabora questões operatórias ou não? Já fica aí como um dever de casa para vocês, tá bem? Tchau!